Descomplica de hoje, vamos falar sobre os riscos jurídicos que envolvem a contratação de um entregador de farmácia, tanto no regime seletista quanto no modelo terceirizado. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Bem-vindo ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane e está no ar mais um Descomplica Farma. De 15 em 15 dias a gente tem conteúdo novo aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nada. E também quero te lembrar que este vídeo está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Já falamos aqui no Descomplica sobre a contratação do empregador em dois modelos, o regime seletista e o modelo terceirizado. No Descomplica de hoje, vamos abordar os riscos jurídicos nos dois modelos. Sim, porque eles existem. E quem vai descomplicar o tema é o Gabriel Fragoso, advogado, especialista em direito do trabalho. Gabriel, seja bem-vindo de volta ao Descomplica Farma. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite novamente. Estou aqui à disposição para esclarecer o que for necessário. A gente já tem conteúdo do Gabriel aqui no canal, coloquei na descrição do link um vídeo em que o Gabriel explica os riscos de se manter um funcionário na informalidade, na ilegalidade. Está um conteúdo excelente, sugiro que você assista. Gabriel, a gente vai abordar os riscos jurídicos de dois modelos principais, eu acho que são os únicos disponíveis até o momento, né, pelo menos dentro do que determina a legislação, que é o regime seletista, a contratação do entregador pela CLT, de acordo com a CLT, e o modelo terceirizado, quando a farmácia contrata uma empresa e essa empresa disponibiliza o entregador. Já temos vídeo sobre isso aqui no canal, coloquei na descrição os links desses dois conteúdos, e eu quero te perguntar, abordar contigo agora nesse primeiro momento, sobre os riscos de se manter um entregador contratado como funcionário. Vamos falar primeiro sobre o regime seletista, depois a gente fala sobre o modelo terceirizado. Com a sua experiência em direito do trabalho, qual é o maior risco de todos os que você conhece a que a farmácia está exposta? E como fazer para mitigar esse risco? Existe um que é, tipo, primeiro lugar no ranking? Então, vamos lá. Para a gente analisar a questão dos riscos seletistas, a gente vai acabar misturando as duas, tanto o seletista como o de terceirização. A bem da verdade, o que eu entendo é que os dois vão ser seletistas, tá? Os dois vão ter regime pela regra de CLT. Só que um diretamente contratado pela farmácia e o outro diretamente contratado pela empresa que está terceirizando esse serviço, ou seja, a farmácia será tão somente a tomadora de serviço. Os dois serão seletistas em regra. O risco que se corre é quando você terceiriza essa mão de obra e, por terceirizar essa mão de obra, não disponibilizar essa mão de obra como empregada daquela empresa que você está tomando serviço. Aí tem um risco muito grande, porque se você eventualmente terceiriza essa mão de obra e essa mão de obra não tem registro em carteira pela essa empresa que você está usufruindo dessa mão de obra, aí o risco é imenso. Então, vamos lá. Quando você contrata o empregado como CLT direto da farmácia, você tem todas as regras como todos os empregados. Você tem todos os riscos ali do seu negócio, né? Do seu próprio empreendimento, como você tem com os outros empregados. O motoboy, por exercer atividade de risco, tanto é verdade que ele recebe adicional de periculosidade por isso, ele é sujeito a várias situações. O mais comum acidente de trânsito. Hoje está muito a questão, até a gente brinca internamente no jurídico, está muito em voga agora a questão do motoboy fazer entrega para a tua farmácia e também fazer entrega de pizza para outro no horário de trabalho. Então, assim, é um controle mais rigoroso que você passa a ter quando o empregado é teu, registrado pela sua empresa, seletista pela sua empresa, tá? Esse é um dos primeiros pontos. Mas, assim, a norma seletista ligada à própria empresa, ela é mais benéfica do que a norma do terceirizado, tá? Aí a gente... Como assim? Então, vamos lá. Entrando já na questão dos terceirizados também. Você optou em terceirizar essa mão de obra, a terceirização
você vai terceirizar para uma empresa de carga. Logo, o empregador dessa mão de obra vai ser o sindicato de cargas, junto com o Sindimoto. Se essa mão de obra for pela empresa, o sindicato que rege a categoria é o Sincofarma com o Sindimoto. As normas coletivas, elas têm diferenças, tá? A norma do sindicato de carga com o Sindimoto, que é da empresa que você vai terceirizar, ela é muito mais pesada. Ela tem lá a cesta básica, ela tem auxílio funeral, seguro-saúde, o valor da locação, se eu não me engano, é R$ 800, enquanto se você contratar pela empresa diretamente é por volta de 690, porque é 45% do valor. Então, assim, a norma, você acaba pagando um pouco mais para terceirizar. Tem empregador que chega para mim e fala, olha, eu prefiro não ter apurrinhação com mão de obra de motoboy, prefiro terceirizar. Logo, ele vai pagar um valor a mais, porque a norma é mais pesada, e fora o lucro daquele empregador. Então, assim, o custo dessa mão de obra é maior. Qual é o benefício? Vamos já entrar também nesse benefício do terceirizado. Qual o benefício? Se eventualmente faltou aquela mão de obra, você pode pedir para a empresa que está terceirizando a substituição. Você não fica sem aquela entrega. Então, são essas questões de logística, de parte comercial, que acabam envolvendo e acabam intervindo nessa questão natural da relação de trabalho e de emprego. Entendeu? Você, no dia a dia, no seu dia a dia, você defende muitas farmácias, você participa de processos relacionados ao cargo, à função de entregador. Que tipo de processo é mais comum de acontecer contra a farmácia, por exemplo? Acidente com o entregador, acidente quando ele está de bicicleta, acidente quando ele está de moto? Acontece bastante, tem esse risco, né, quando tem acidente, que não é pouco o caso, mas assim, nas duas normas coletivas, de qualquer maneira, tem um seguro com relação a isso. O único O risco seguro que é obrigatório, a farmácia é obrigatório, obrigada a pagar esse seguro. isso aí, é Se ela obrigatório. não pagar o seguro, o que acontece? Se ela não pagar o seguro, ela fica sujeita a indenizar por conta própria eventual acontecimento, algum dano, a morte. Já pensou? Um empregado morre, quem tem que parcar com a indenização ao empregado, a família do empregado que faleceu, é a empresa. E aí fica no subjetivismo de achar quanto vai ser aquilo. Então, assim, é um risco. É, tem empresas que chegam para mim e falam, Gabriel, por exemplo, eu prefiro terceirizar, por quê? Porque aconteceu um acidente com esse empregado. Eu fico sem essa mão de obra, porque eu vou ter que contratar uma outra mão de obra, e se esse empregado ficar afastado 1 mês, 2 meses por conta do acidente, eu tenho que contratar outro empregado registrado para cobrir essa mão de obra, e o custo aumenta. Ao passo que, se ele terceiriza, ele tão somente pede para a empresa, olha, me acidentou esse empregado, substitui por outro. O risco do negócio é da empresa que está terceirizando, e não você que é o tomador de serviço. Então, são essas questões, você paga um pouco mais, corre-se menos risco. Menos risco, entre aspas, também, tá? Se você não tiver o poder de fiscalização. Porque você tem que contratar sempre uma empresa séria, uma empresa que está cumprindo com todos os pagamentos dos encargos, INSS, FGTS. Tem empresas que cobram isso mensalmente, tem empresas que cobram bimestralmente, e tem empresa que não cobra. Aí o recolhimento desses encaixes. E aí acaba dando um prejuízo. Depois, se mandar aquele empregado embora, você acaba assumindo também de forma subsidiária, você como tomador desse serviço. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando a farmácia terceiriza, quando ela contrata uma empresa que vai terceirizar o serviço de entrega, se essa empresa, que é a terceira, digamos assim, não cumpre com todas as obrigações, a farmácia, no caso de um processo, ela tem uma responsabilidade compartilhada com esse, por exemplo, a empresa ficou 1 ano sem contribuir com o FGTS. E aí o empregado, por alguma razão, né, é mandado embora, é demitido, enfim. Quem é que vai pagar essa conta, Gabriel? A farmácia? Em processos também, digamos assim, se o entregador entra na justiça contra a empresa, contra o terceiro, a farmácia vem junto para essa responsabilidade compartilhada? Como funciona isso?
acaba sendo chamado, sim, para a ação, mas o nome técnico é a responsabilidade subsidiária. O que significa isso? Se o empregador Subsidiária. se o empregador principal não pagar, que é a empresa terceirizada, você, como farmácia tomadora daquele serviço, acaba pagando subsidiariamente aquilo. Tem muita demanda na justiça, sim, tá? A gente tem várias ações nesse sentido, porque o empregador que não paga os encargos do FGTS acaba não pagando direito nenhum, vai para a justiça. O empregado, por sua vez, quando ele entra com ação, ex-empregado no caso, ele entra demandando contra a tomadora, pedindo a responsabilidade subsidiária da farmácia. E a farmácia, por naturalmente ter um contrato entre as partes, ela acaba sendo demandada na justiça, mas ela depois pode regressar com esse empregador. Ela tem um contrato particular, né? Quando você vai terceirizar um serviço, você vai fazer um contrato. Olha, empresa, vou utilizar da sua mão de obra, mas eu quero que você arque com todos os pagamentos. Se eu demandar judicialmente, você vai arcar e tal. Só que aquele contrato é entre as partes. Empresa, farmácia, empresa que terceiriza. Na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho não quer saber disso. Ele nem quer saber dessa relação civil entre as partes. O contrato que foi elaborado entre a farmácia e a empresa terceirizadora, né, do serviço, não importa para a justiça. Não importa para a justiça ali para a resolução daquele problema daquele motoboy. Porque o motoboy ele quer receber o dinheiro dele. Ele vai entrar contra o empregador principal e receber o dinheiro da subsidiária, no caso a farmácia. Ah, o empregador principal não pagou. A farmácia foi condenada subsidiariamente a pagar e pagou aquele valor. Depois ela vai pegar aquele valor e entrar na ação civil, por força desse contrato entre as partes, para recuperar esse dinheiro que pagou ali na Justiça do Trabalho. Entendeu? Esse contrato tem que existir entre as partes. Por quê? Porque é uma garantia de você depois regressar na esfera competente, que é a esfera civil. Tá? Mas eu quero dizer que na Justiça do Trabalho, isso pouco importa. Você vai ser demandado por isso. Por isso, a recomendação de sempre estar controlando, para saber que se aqueles empregados estão, de fato, recebendo, né, o FGTS, tendo o recolhimento do FGTS, recebendo Mas salário. as empresas que terceirizam o serviço, elas abrem essas informações? Elas prestam contas? Isso tem que constar no próprio contrato. Olha, eu vou exigir todo mês a apresentação de comprovante de pagamento de FGTS, INSS. Isso tem que existir. E o DP de cada farmácia teria a obrigação de ficar cobrando essa questão. Ah, eu vou te cobrar mensalmente, você me manda o relatório. Eu tenho 10 motoboys. Eu quero o relatório de todos os 10 motoboys aqui, com todos os recolhimentos. É uma segurança que você tem, para dizer que aquela mão de obra está sendo paga, né, pelo aquele empregador. E fora a questão no dia a dia. O empregado sabendo que não está recebendo aqueles encargos, ou está deixando de receber algum direito, ele trabalha com mais esforço, né? Ele não tem aquela boa vontade de trabalhar. E você, como tomador daquele serviço, quer mais que aquela mão de obra seja feliz, né? Trabalhando mais leve, recebendo todos os encargos. Se você identifica esse tipo de problema, você tem que cobrar a empresa terceirizada para fazer os recolhimentos, para estar tudo ok com o empregado. Tá? No caso da terceirização, quais são os processos mais comuns na justiça? São processos que o empregador faz uma queixa de que os seus direitos não foram respeitados? Vamos lá. Trazendo para a CLT registrada é farmácia direta. Farmácia registrada direto, o mais comum é intervalo, que eles não obedecem o intervalo de 1 hora entre uma jornada e outra, de intervalo de almoço, intervalo de janta. Por quê? O motoboy, às vezes, prefere sair, almoçar, jantar, fazer a entrega e ficar parado esperando e naquele intervalo almoçar ou jantar. Mas, em regra, pela legislação, você tem que conceder a pausa alimentar de 1 hora. Então, muitas das vezes, empregador quer mais volume de entrega, tem gente que paga por entrega, algum benefício a mais, alguma premiação para o entregador, te paga. Então, quanto mais o empregado fazer entrega, mais ele ganha. Ganha, eventualmente, uma gorjeta ou outra. Então, ele quer mais fazer entrega. Só que depois ele entra na justiça dizendo que a empresa não concedeu um intervalo de 1 hora. É o mais comum, horas extras por conta de intervalo. Tem a questão dos acidentes e tal, mas o mais comum é esse da jornada de intervalo. E com relação à empresa terceirizada, né, quando se terceiriza, é essa questão do empregador não cumprir a norma do Sindicarga com o Sindimoto, não pagar aqueles benefícios daquela norma que são pesados, cesta básica, ticket de refeição, aquela norma do Sindicarga,
tem até a ticket de alimentação, que no sindicato de farmácia não tem. Então, assim, acaba exigindo esses benefícios não previstos na convenção coletiva de farmácia, demanda contra o empregador principal e vem a farmácia de forma subsidiária respondendo. Então, esse é o volume das empresas de farmácia quando terceirizam esse serviço. Elas sempre vão de forma terceirizada, mas são demandadas também. Gabriel, explica para a gente de novo, até para eu esclarecer essa dúvida, não sei se ficou muito claro para mim, quando a farmácia vai usar as normas do Sindicargas e quando ela vai usar a norma do Sindicato de Farmácia, do Sincofarma, que a gente conhece. Vamos lá. Quando você é farmácia e contrata direto, você segue a norma estabelecida pelo Sindimoto, que é o representante do empregado, e o Sincofarma, por exemplo, aqui do município do Rio, né? A gente está falando aqui do município, mas isso pode espalhar pelo estado, no Brasil, em qualquer região. Sindimoto representando o empregado, Sindicato de Comércio Farmacêutico respondendo pela farmácia. Essa é uma norma. Essa norma ela é mais leve do que a norma do sindicarga, que é empresa de carga. Quando você vai terceirizar, o segmento empresarial daquela empresa, ele é carga, ele não é farmácia, o objeto social daquela empresa. Então, ela não segue pelo Sincofarma, ela vai seguir pelo Sindicarga, representante da categoria patronal. E o Sindimoto do outro lado, representando o empregado de qualquer maneira. Só que essa norma, ela tem muito mais benefícios ao empregado do que essa do Sincofarma. No Sincofarma, a gente não tem ticket de refeição, a gente não tem auxílio funeral, a gente não tem mais vários benefícios que estão previstos nessa norma do Sindicarga que não se aplica ao empregado direto de farmácia. Então, muitas das vezes, quando o empregador vai fazer conta, ele fala, caramba, um motoboy, para mim, por exemplo, vai custar 3 mil, exemplo, estou chutando aqui, tá? 3 mil pelo Sincofarma. E se eu for contratar ele direto pela empresa de casa, vai custar 5. Não quero ter esse custo. Ao passo que tem empregador que fala, prefiro pagar, não ter apurreação para controle de motoboy, se faltar, não ter nada, prefiro pagar um pouco mais e a empresa substituir quando não gostei desse empregado, eu quero que substitua. O empregador lá, dono daquela empresa que terceiriza, vai substituir o empregado. Na farmácia, não. Eu estou descontente, eu vou ter que indenizar aquela mão de obra, já que ele é meu empregado. Então, são essas duas possibilidades. Você quer pagar mais, você tem mais benefícios com relação à dinâmica de trabalho. Você quer pagar menos, assume o compromisso e fiscaliza aquela mão de obra. Vai ser seu subordinado, vai ser sua mão de obra, você que vai treinar, você que vai fazer do teu jeito. Entendeu? Tem essas duas. Gabriel, na terceirização existe um formato que não foi citado por você, mas eu vou trazer aqui para a nossa conversa. Já existem plataformas que disponibilizam entregadores, só que essas plataformas elas são apenas o meio, elas funcionam como o elo, a ponte que liga a farmácia ao entregador. Esses entregadores, eles são PJs, eles são pessoas jurídicas, acho que a maioria é MEI, e eles se cadastram nessas plataformas e essas plataformas disponibilizam esses entregadores. Não entra no modelo de terceirização com regime seletista. O que você tem a dizer a respeito desse formato? Que é um formato, assim, a farmácia contrata o entregador no modelo autônomo, digamos assim, no modelo PJ. Entendi. Tá comum essa questão, tem esses riscos também, tá? Na Justiça do Trabalho, já peguei vários casos com relação a isso. Quando aplicado de forma eventual, porque para você descaracterizar se ele é um MEI, que é um prestador, microempreendedor individual, ou um seletista, empregado registrado, você tem que analisar essa questão no âmbito dos requisitos do vínculo empregatício. Se você liga para uma plataforma ou pede uma plataforma, a mão de obra de um determinado entregador, e ele vai lá, faz uma entrega e volta, ou hoje ele não vai, aí substitui por outro, não tem problema nenhum. Você pode fazer, liga para uma plataforma, eu quero um entregador, ele vai lá, tem muita empresa utilizando desse mecanismo, não tem problema. O problema é quando você fideliza aquela mão de obra, você só quer aquela mão de obra, ou você anda no aplicativo, eu só quero o João. Aí o João está todo dia entregando para você, cumprindo horário de manhã, de tarde, de noite. No dia seguinte ele vai novamente, aí tem o risco dessa mão de obra não ser caracterizada como um microempreendedor individual, no caso do MEI, e ser de fato empregado. E aí essa mão de obra, depois esse prestador de serviço,
na verdade, ele vai entrar na justiça reclamando o vínculo empregatício, naturalmente. Entendeu? Quando faz isso, aplica-se muito, vou dar um exemplo aqui, em farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação, que de repente, muitas das vezes são entregas programadas, não fica à disposição lá o dia inteiro para fazer, de acordo com a manipulação, você faz entregas programadas, utiliza-se muito desse mecanismo. Liga para um aplicativo desse, pera, ó, preciso do entregador para fazer entrega dia tal, horário tal, para fulano de tal. Perfeito. Agora, quando você exige que ele fique lá de 8 às 15 da manhã, no turno da manhã, cumprindo aquela determinada carga horária, isso não é MEI. Não tem como caracterizar você exigir que uma pessoa, que um MEI, fique lá e ele tão somente faça aquela entrega. Porque o MEI, ele presta o serviço, ele é um microempreendedor. Se ele não puder prestar aquele serviço, ele pode indicar quem ele quiser. Qualquer pessoa em substituição a ele. Foge de um dos requisitos do vínculo empregatício, que é a pessoalidade. Então, fugindo desses requisitos, eu não vejo problema em fazer. Já vi alguns casos ter eficácia nesse tipo de trabalho, quando tem rotatividade dessa mão de obra, e já vi muitas das vezes, muitos casos que não. A empresa opta em, não vou te contratar registrado, vou te contratar com um contrato de MEI aqui, mas você vai ter que cumprir horário, você vai ter que ser subordinado a mim. Aí não é MEI. Aí é um seletista efetivo, entendeu? É verdade, é verdade. Bom, esse é o terceiro programa de uma série de 3 que nós fizemos aqui no canal da Farma Contábil para tirar todas as suas dúvidas sobre os modelos de contratação de um entregador para o seu delivery. Espero que a gente tenha contribuído para as suas dúvidas e para você tomar a sua melhor decisão. Quero agradecer a participação do Gabriel mais uma vez aqui no canal. Gabriel, muito obrigada. Obrigado, estou sempre à disposição de vocês, tá? Um abraço. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, mande sua dúvida, caso você tenha mais alguma, e compartilhe este vídeo, este e os outros 2 que nós fizemos. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.